Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com você, mãe, que passou pela experiência de perder um filho, uma filha, talvez bebezinho ainda em alguma fase da gestação, ou talvez no nascimento, ou um pouco depois. Não importa o momento em que isso aconteceu, mas hoje eu queria falar com você a respeito desse assunto que todo mundo evita falar. Muitas vezes, não por mal, mas porque não sabe o que dizer a respeito disso. E você também evita ficar falando, né? Tentou muito passar por cima disso, superar. Mas tenho certeza que foi uma experiência que marcou profundamente a sua história de vida. E falar mais sobre isso, você ter mais informações a respeito disso, vai te ajudar a esclarecer muitas coisas. Então eu queria falar com você, tanto você que já passou por essa experiência, e com você também que teve essa experiência passada pela sua mãe. Ou seja, a sua mãe, em algum momento, perdeu um bebezinho, um filho ou uma filha, né? Então, meu nome é Olivia Tani, sou terapeuta infantil especializada em florais e eu vou esclarecer, né, o que acontece quando uma mulher, uma mãe, passa por essa experiência de perda de um filho, uma filha. Talvez você nem tenha sabido o sexo do bebê, talvez sim, talvez não. Mas o que acontece? Eu não sei se você já ouviu falar, né? Mas o nosso útero, ele tem memória. Na verdade, todas as células do nosso corpo têm memória. E tudo que nós, mães, vivemos emocionalmente fica registrado no útero. Então, quando acontece uma perda, né, muitas vezes, né, é comum ouvir relatos de de mulheres, né, que falam que se sentiram completamente inúteis, incapazes, até palavras, né, adjetivos como me senti um lixo, né, uma incompetente, porque só eu, uma vítima, né, e autoestima, lógico, vai lá pro subsolo, né, nem pro chão, vai pro subsolo, pode gerar uma revolta, uma raiva, né, porque eu estou passando por isso, pode de repente, dependendo da sua crença, brigar, né, com Deus porque você teve que passar por essa situação. E, enfim, inúmeros sentimentos negativos acontecem, né, dentro de você e tudo isso vai ficando registrado como se fosse um histórico dentro daquele útero de que aconteceu algo de ruim, de negativo lá, tá? E aí, o que acontece? Quando vem uma outra gravidez, a gravidez seguinte, o bebê que vem habitar aquele útero, ele recebe todas as informações que estão impregnadas lá. Então esse bebê, ele também acaba sendo gerado, né, dentro de um ambiente em que diz que ele é incapaz, em um ambiente de muito medo, porque aquela mãe, né, vai gerar aquele próximo bebê com muita insegurança, o que é natural, porque, né, imagina, a última coisa que ela quer é que aquilo aconteça novamente. Então, com muito medo, com muito receio, né, com um sentimento também de incapacidade, e aí aquele bebê vai absorvendo e vai registrando tudo isso no inconsciente dele, porque o cérebro do bebê, desde a fase inicial, logo após a concepção, ele já está em pleno funcionamento, ele já tem a habilidade de pensar e formar as próprias crenças, e tudo vai sendo registrado nele numa velocidade incrível, absurdamente incrível. E então, aquele bebê que vier a nascer depois de uma perda, ele vem com a autoestima já super baixa, ele vem com sentimentos de medo, de insegurança, aquele bebê extremamente grudado na mãe, porque a mãe gerou com o sentimento de eu não posso te perder, eu não posso te perder. Então o bebê, ele foi programado para sentir a mesma coisa. Eu não posso te perder, mãe, eu vou ficar aqui, eu tenho que ficar grudado em você, eu não posso sair daqui. Então é um bebê que é extremamente grudado na mãe, não consegue ir de repente com outras pessoas, fica, né, chora desesperado
desesperado quando perde a mãe de vista, mas porque ela teve esse sentimento durante 9 meses, né? 8, 9 meses, e então aquele bebê, ele tá condicionado àquele sentimento, porque ele foi gerado quimicamente e emocionalmente dentro daquela situação, né? Então, se você passou por essa experiência e de repente, né, ainda não engravidou novamente de um próximo filho, você está tendo o privilégio, assim, uma grande oportunidade de ter essa informação, porque você vai poder gerar o próximo filho com muita consciência de ter o cuidado de não passar tudo isso que você viveu para o próximo bebê. E o importante é você conversar com o seu bebê, se você está gerando um bebê agora, ou, né, na sua próxima gravidez, de que aquele sentimento de incapacidade, de medo, insegurança, né, não são dele, não é do bebê. Esses sentimentos são seus, e você conversar e explicar o porquê você está sentindo isso. Porque existiu um bebezinho anterior que é irmão deste que está ali, que não conseguiu vir, e pelo seu amor ser tão grande, né, por esse bebê, você sofreu. Ser bem honesta, eu sofri demais, eu me senti incompetente, eu me senti culpada, eu me senti com raiva, né? Então, com tristeza, explicar essa história. E pode parecer loucura. Nossa, Olivia, o que você tá falando? Que eu vou conversar com um bebê que, né, mal... Acabei de descobrir que eu tô grávida, tem 4 semanas. Não importa. O bebezinho, desde a concepção, ele já tá percebendo tudo o que acontece com a mãe em tempo real e registrando e absorvendo tudo. Então, conversar é muito importante para que ele saiba o que é seu e o que é dele. E não pegue para ele um fardo que não pertence a ele. Então, isso é o primeiro passo, tá bom? Mas vamos supor que você não teve a chance, né, de ter esse conhecimento, você já gerou outro filho que veio, graças a Deus, conseguiu vir, né, está aqui com você. Esse bebê também precisa entender esta história. Então, por mais, mas meu filho é recém-nascido, tem X meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa a idade do seu filho. É importante que ele saiba a história do seu outro bebê, que é irmão ou irmã dele, e que ele compreenda que os sentimentos que ele teve que absorver, que ele absorveu por, como fala? Por tabela, né? Não são dele. São devido à situação que você viveu. É muito importante fazer isso. Você vai ver como seu bebê vai mudar. Porque ele pode estar muito agitado, ele pode estar estressado, muito choroso, porque ele carrega coisas, fardos que não são dele, né? Então, isso é muito importante. E se você já tem filhos maiores, ou se você é filho de uma mãe, né, uma filha de uma mãe que perdeu o bebê em algum momento, ou um filho, né? O que é importante você saber? Que se você é o primeiro, vamos supor, se você é a primeira filha nascida, né, nascida depois de um aborto involuntário, você não é a primeira filha dessa mãe, talvez desse pai também. Você é a segunda filha. Isso é muito importante. Isso desbloqueia o fluxo da sua vida, que às vezes está enrolado, né, num caminho que não é seu, justamente porque você está ocupando um lugar que não é seu. Você está ocupando o lugar de primeiro filho, segundo, terceiro, quando, na verdade, você é segundo, terceiro, quarto filho daquela mãe, daquele pai. Então, você está ocupando espaço de energia, né, dentro de um campo mórfico que não é seu. Então, a sua vida não vai para frente. Sempre tá toda enrolada. Você não sente que você está no seu lugar. Você não consegue assumir o seu posto. Né? Então, vou falar da minha experiência. Minha mãe perdeu um bebê antes de mim. Só que eu nunca soube disso. Eu vinha saber disso quando eu fui fazer um processo de autoconhecimento com 26, 27 anos de idade. Até então, minha mãe nunca tinha comentado. A gente não sabia, nem eu, nem meus irmãos. Ela nunca tinha dito nada a respeito. E daí eu vim a descobrir isso, confirmei essa história com ela, né? E daí um monte de coisas ficou, assim, se esclareceram na minha vida.
Porque eu tinha um sentimento muito de incapacidade, uma autoestima baixa, um complexo, assim, de inferioridade, né? E isso somatizou em doenças, porque era um fardo, né, que eu carregava, muito pesado também. E outra coisa, eu já fiz várias coisas nessa minha curta vida. Eu já fui professora de inglês, eu já tive um salão de beleza, eu já fui publicitária, né? A minha formação original é em publicidade, em comunicação social. E hoje me encontrei como terapeuta. Então, por que eu, né, fui por vários caminhos e eu nunca ia muito tempo. Ficava um tempinho fazendo uma coisa, um tempinho, né, alguns anos, e nisso foram-se vários anos, porque eu não estava ocupando o meu lugar. Eu não encontrava qual era a minha missão, porque eu estava ocupando o lugar deste bebê que veio antes de mim. Por quê? Eu achava que eu era a primeira filha nascida. E eu não sou. Não, eu sou a primeira filha nascida. Mas eu não sou a primeira filha. Eu não sou a filha mais velha. Eu sou a segunda filha. Eu tenho um irmão, né, que veio antes de mim. Então, ele é o mais velho. Na hierarquia da família, né, dos filhos, ele é primeiro, eu sou segunda. Né? Então, isso desbloqueia o fluxo da sua vida, porque você assume o seu lugar dentro daquela família. Então, isso é muito importante. Tanto você contar para os seus filhos, mesmo que seja pequeno, que ele teve um irmãozinho, uma irmãzinha. E uma coisa também, outra coisa, uma super dica de cura. Tanto cura sua, que é mãe, tanto a cura desse bebê, desse filho ou filha, que é uma alma, né, que veio para você. Ele existiu, mesmo que seja por um curto período de tempo, ele existiu e ele é seu filho. E ele continua existindo, não fisicamente falando dentro de um corpo, mas ele continua existindo dentro da energia da sua família, dos seus filhos. Isso é eterno, né? Então, esse filho, essa filha que acabou não conseguindo vir, ele precisa ser reconhecido. Quando ele não é reconhecido, quando ele não tem o lugar dele garantido, né, e valorizado dentro dessa família, como seu filho, como sua filha, acontecem uma série de problemas, digamos assim, que você não entende, porque aquele filho ele vai interferindo, né, de alguma forma nas relações da sua vida para ser reconhecido, para ter a sua atenção como mãe. Eu sei que isso pode parecer muito louco. Quem já ouviu falar, conhece constelação sistêmica, sabe do que eu estou falando. Esse filho precisa ser reconhecido, ele tenta voltar de alguma forma, tá? Então, o que é importante? Né? Acabou de ter o Dia dos Finados. E é um dia, né, que a maioria das pessoas presta uma homenagem, né? Lembra dos entes queridos, dos familiares que se foram. Mas, se você sofreu um aborto espontâneo, raramente você vai lá e presta essa homenagem para este bebê. Então, ele fica se sentindo excluído, né? Porque, veja bem, essa criança que não veio, quer dizer, veio, mas não conseguiu sair de dentro da sua barriga com vida, a missão de vida dela, dessa alma, era dar a vida para que talvez você pudesse evoluir. Então é uma coisa assim muito generosa. A missão de vida dela era dar a vida dela em prol de alguma coisa que você tinha que aprender, que você tinha que evoluir. Talvez para você sentir uma dor tão grande que você, né, tivesse que se reconstruir e tocar a vida e se tornar uma pessoa muito forte. Talvez uma pessoa que não tinha humildade, julgava muito os outros, olhava as outras mães, né, e era muito fácil criticar. Então, alguma coisa na sua vida tinha que mudar. E por isso, esse filho recebeu a missão de fazer isso, dando a vida. Então, quando você, né, não compreende esse fato, não aceita esse fato e passa a ter uma revolta, uma raiva, algum sentimento negativo, uma mágoa, né? Esse bebê, ele tá se sentindo desvalorizado. Por quê? Ele precisa se sentir
valorizado, amado, acolhido, e você tem que, né, desenvolver a gratidão. A gratidão por esse filho, por essa filha, que deu a vida para que você pudesse evoluir. Isso é muito forte, isso é lindo, é de uma beleza incrível. Então, se você nunca tinha conseguido olhar por este ângulo, faça dentro de você, dentro da sua crença, dentro da sua fé, uma oração de agradecimento, de gratidão, de perdão. Tanto perdoar-se, né, por sentir culpa, perdoar-se pelos sentimentos que você teve por esse bebê, e acolhê-lo em todas as suas orações. Então, assumir também que quando alguém pergunta assim, quantos filhos você tem? Vamos supor que você tem 2 filhos vivos nascidos. Vamos supor. Tenho 2 filhos. Lógico que você não vai sair falando para os 4 cantos do mundo. Não, eu tenho 3 filhos, mas o primeiro foi um aborto espontâneo. Não é isso, né? Não tô falando para você fazer isso. Mas dentro de você, você tem que assumir. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 que estão aqui comigo e tenho 3 que está aqui dentro do meu coração. Dentro de você tem que estar claro que se você sofreu uma perda, 2 perdas, às vezes 3 perdas, né? Tem histórias de mulheres que tiveram muitas perdas. Então, se você teve 3 perdas e depois finalmente veio um filho que conseguiu, né, ir até o final da gestação, dessa jornada, você tem 4 filhos. Porque cada gestação, cada bebê que veio, foi uma alma diferente. Não era a mesma alma repetida que estava ali. São almas diferentes. E elas existem e elas vieram através de você para essa vida, não conseguiram completar a jornada da gestação, porém eles existiram, né? Então você tem 4 filhos, caso você tenha tido 3 perdas, entende? Isso é muito importante porque esse filho ele precisa ser reconhecido. Por isso que às vezes, né, muitas vezes, a sua vida não vai para frente, tem um vazio muito grande. Se você é filha de uma mãe que teve alguma perda, você está ocupando o lugar desse bebê, sua vida também tem um vazio, parece que você não está no seu lugar, nada do que você faz dá certo, você não tem prazer na sua profissão, porque você está ocupando o lugar de outra alma, né? Então isso é muito importante, muito libertador, curador. Então, se você tem filhos, não importa de que idade, conte a história desse bebezinho que não conseguiu vir. Olivia, eu não sei se é menino, não sei se é menina. Você vai tirar um tempinho para você se conectar com esse bebê, né? Então, você vai respirar fundo. Na sua intenção, você vai se conectar com esse bebê. Você vai sentir, ter uma impressão, uma sensação de que é um menino ou uma menina. E aí, o que vier primeiro, tá? Não vá com expectativas, eu acho que eu queria que fosse uma menina, eu queria que fosse... Não, você vai sentir, você vai acolher e você vai aceitar. De coração aberto, de coração livre de expectativas, né? E você vai se conectar, saber, sentir qual era o sexo daquele bebê. E você vai dentro de você batizá-lo, dar um nome. Você vai dar um nome. E às vezes nem é o nome que você estava pensando naquela época, né? Quem escolhe o nome que vamos ter nessa vida somos nós. Nós escolhemos nossos nomes, não são nossos pais. Então, vai vir um nome para você, uma intuição. Que às vezes é um nome que você fala, nossa, né? Eu não ia dar esse nome para o meu filho. Mas é esse nome que seu filho ou sua filha tem. E você vai acolher e você vai incluí-lo em todas as suas orações. E conforme você conseguir, no seu tempo, você vai desenvolver a gratidão por esse filho ter dado a vida para que você pudesse evoluir como pessoa. Então, essa é a minha dica de hoje. Compartilhe se você conhece alguém próximo que passou por essa experiência. Perdão. Leve essa mensagem porque é muito pouco conhecido e as pessoas sofrem muito. E aí o bebê que vem depois, né, numa próxima gestação, carrega um fardo muito grande que não pertence a esse bebê. Então tudo isso vai mudar, vai transformar uma série de coisas, né? Então
deixo aqui essa minha mensagem. Se você quer receber mais informações a respeito dos seus filhos, curta a minha página. É importante você curtir. E aí, não sei se você sabe, mas você pode curtir e lá na minha página, você clicando no botão curtir, vai aparecer a opção ver primeiro. E você tem que marcar isso para que toda vez apareça. Não sei se você sabe, mas o Facebook não mostra tudo de todas as páginas. Imagina, senão sua timeline ia ficar infinita, né? Ele só mostra o que você demonstrou, manifestou que tem preferência em saber. Então, quando você curte muitos posts de uma página, quando você comenta, quando você compartilha, o Facebook entende que aquilo é um assunto que te interessa e vai te mostrar mais. Mas não é sempre que ele te mostra. Então, para que seja garantido que você vai receber todas as informações que eu passar aqui, você tem que selecionar o ver primeiro, tá bom? Se você quer saber mais a respeito de florais, de como utilizar com seus filhos, com você, lá no meu site www.oliviatani.com.br você pode baixar o meu livro gratuito, onde eu explico tudo sobre florais para crianças, tá bom? Então, um grande abraço no seu coração, tire esse tempo, dedique esse tempo para curar o que está no lugar errado, em lugares trocados na sua vida, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Uma ótima semana para todos vocês.